Há pouco nós tínhamos as mesmas cadeiras. Nosso centro já tem 60 anos no Jordão Baixo, né? O Centro Espírita Ermelinda Lopes. Nós também temos perfil no Instagram agora. E é um grande prazer estar aqui. O nosso centro é pequeno também, mas todos e todas nós sabemos que o que conseguimos ver aqui é apenas uma parte do trabalho. E muito pelo contrário, às vezes a gente deveria se perguntar justamente, já dentro do nosso tema, por que algumas mensagens tocam a algumas pessoas e não tocam a outras. Porque algumas pessoas é possível encontrar uma terra fértil e em outras não. Talvez não seja mesmo o momento. Mas isso nem nos torna necessariamente melhores, nem os outros necessariamente também melhores. É aquela velha história da gente tentar encontrar o nosso lugar no espaço, na encarnação, no momento. Primeiro, é uma experiência também muito interessante para mim falar sentada, é um pouco surpreendente. No meu centro, né, no centro que eu congrego, posso também, né? Bom saber, eu vou experimentar. Eu como professora e também como palestrante no meu centro, quase sempre estou em pé. E também, antes disso, fui evangelizadora de crianças quase adolescentes, e adolescentes também. Então, ficar em pé era tônica, né? A gente sabe que é preciso se movimentar bastante. Mas vamos refletir. A primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês aqui a pensar, a tentar lembrar um pouquinho, é lembrar, se vocês conseguirem, quem sabe, eu mesmo tenho essa dificuldade. Hoje eu tentei responder a minha pergunta e não consegui. Vocês conseguem lembrar a primeira palestra espírita que vocês foram na vida? Alguém lembrou? Eu me lembro algumas nuances, mas a questão complexa que eu coloco aqui é que mesmo quando a gente não tem tanto tempo de trajetória nessa encarnação, a gente até pode lembrar, eu acho que isso é bem possível, da gente lembrar do móvel que nos levou até a palestra, do que impulsionou os nossos passos para chegar na casa espírita, naquela palestra, naquela noite ou naquele dia. Do sentimento que estávamos. Mas dificilmente a gente vai lembrar o conteúdo da palestra. Nós não vamos lembrar o conteúdo da palestra. Provavelmente foi uma semente relevante, porque se assim não fosse, não estávamos aqui. Ah, mas eu ouvi a primeira palestra, posso dizer por mim, né? Eu ouvi a primeira palestra e então, mesmo assim, eu ainda recalcitrei. Eu ainda fui, voltei, né? Ainda tentei outras coisas, ou ainda fiquei em estado de, não sei, me considerando agnóstico ou agnóstica, não sei, mas alguma semente brotou naquela palestra, porque você terminou aqui. Né? Seja quem for, inclusive aqui os desencarnados também, você terminou aqui, meu irmão. Ainda que na última encarnação a sua denominação religiosa tenha sido outra. Alguma semente te fez chegar aqui nessa noite, ou te manter aqui nessa noite. E isso foi fruto de, assim como uma praia é formada, que coisa bonita às vezes, né? Muitas pessoas vão viajar no carnaval, que coisa boa. Outras pessoas vão brincar no carnaval. Poderia ser muito melhor, mas longe de mim estar julgando as pessoas, porque se Dom Helder não julgou, quem serei eu perto de Dom Helder, não é mesmo? Uma pessoa tão maravilhosa, que fez coisas tão bonitas, e que teve uma trajetória tão justa, tão boa, tão decente. Então, antes da gente, né, julgar os outros, a gente precisa refletir. Então, eu também sou um pouco refratária a essas colocações que apontam dedos exagerados para as pessoas que vão brincar o carnaval. Cada um sabe o que lhe move e suas razões. Mas, para quem vai à praia, ou para quem já ficou muito tempo na praia, era esse ponto que eu queria chegar, quando você pega uma areia
da praia, que não sejam aquelas branquinhas, miudinhas, fofinhas, que a gente vai pisando e vai fazendo floque-floque. Se a gente pega aquela areia que é mais alaranjada, a gente consegue ver nela os pedacinhos das conchas que, de tanto quebrar com as ondas do mar, se transformaram na areia. A semelhança dessa praia, nós somos também nós somos essa praia cujos pedacinhos de conchas trazidos por tantas outras praias, às vezes do outro lado do mar, fez com que aquela semente brotasse na gente e a gente chegou aqui onde a gente chegou. Nós somos o resultado das pessoas que nós amamos, dos amores que nós recebemos, dos ódios que fomos alvo também, dos ódios que também passamos adiante. Nós somos soma do que aprendemos, do que nos recusamos a aprender. Nós somos a soma de todos os passos que nós demos até chegar nessa praia que somos nós mesmos. Ao mesmo tempo, nós somos a pessoa que caminha na praia. Aí eu estou lembrando agora, quem nunca ouviu aquela história de eu nunca estive sozinho, Jesus esteve com você nos passos na areia. Mas nós somos a praia, nós somos a areia e nós somos também tudo aquilo que nós recebemos e somos quem caminhamos. O que nos faz lembrar uma frase muito famosa de Saramago, que é boa de refletir, que diz que não se consegue ver a ilha sem sair da ilha. Talvez muitos e muitas de nós só consigamos ver como tudo está interconectado e todas as sementes que nós recebemos, que nos levaram até aqui, quando nós desencarnarmos, sairmos dessa ilha. E às vezes, nem ao desencarnar, a gente sabe disso. Está aí, quem trabalha nas mediúnicas sabe que está repleto, as mediúnicas estão repletas de pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo. De que, mesmo fora da ilha, não conseguem ver a ilha. A sua inteligência ainda se encontra adormecida, não porque essa pessoa não é inteligente, mas porque, muitas vezes, o coração leva mais tempo para aceitar o que a mente racional já viu. A isso a gente pode dar como exemplo quantas inúmeras situações que a gente vê. Eu hoje observei aqui que uma parte significativa das trabalhadoras que eu conheci aqui do centro são mulheres. Nós estamos vendo o recrudescimento da violência contra a mulher. E como é fácil transferir a culpa e dizer coisas absurdas como você não escolheu direito. Claro, porque se a pessoa pudesse ter um radar, ela ia escolher o pior. Claro que não. As pessoas iam escolher o melhor possível para as suas vidas. Ou as pessoas veem as coisas, os absurdos acontecendo, E aí a gente vê muitas situações assim, por que essa mulher não saiu dessa situação a tempo, antes de ser morta, antes de ser violentada? Repito, quem está dentro da ilha não vê a ilha. Fora que, mais uma vez, o coração pode levar muito mais tempo para aceitar o que a mente já aceitou. É justamente o contrário. Muita gente pensa que uma vez que você explique algo para outra pessoa, ela vai entender e vai mudar tudo. Não é assim. O buraco é mais embaixo. Existem livros interessantes, até livros. Eu leciono em alguns cursos que não são o meu curso de origem que eu me preparei. Mas eu gosto muito da experiência, eu acho que amplia muito a minha visão. E atualmente eu estou lecionando em administração. Aí, eventualmente, eu leio alguns livros de administração para ter melhores exemplos para dividir com meus alunos e alunas. Tem um livro muito interessante chamado A Psicologia Financeira. É um livro ótimo, por vários motivos. Mas um dos motivos interessantes é mostrar que, na maior parte das vezes, a gente toma decisões financeiras, não apenas, mas decisões na vida. Quem quiser um livro mais amplo sobre isso, eu super recomendo o livro Rápido e Devagar, que fala exatamente, é do Prêmio Nobel de Economia, e fala exatamente sobre isso, sobre como a gente justifica, a gente tem formas diferentes de pensar, dependendo do tema. Uma mente mais rápida, uma mente mais devagar.
e a gente processa diferentemente as nossas decisões. Mas voltando ao outro livro, Psicologia Financeira, ele trata muitas vezes como boa parte dos escândalos financeiros no mundo, JP Morgan, entre outros, como eles tiveram muito mais a ver com decisões que foram tomadas pelo aspecto emocional e que as pessoas usaram o racional depois só para justificar a decisão que elas tomaram. Então, se a gente parar para pensar, é aí que a gente vê que saber racionalmente uma coisa, um tema, não necessariamente significa dizer que nós, como pessoas inteligentes, homens e mulheres, vamos tomar a melhor decisão. Muitas vezes, repito, o coração precisa de mais tempo para se afinar com a decisão que você já tomou no nível racional. Não é tão fácil quanto parece. Então, voltando para a questão, por exemplo, das mulheres em situação de violência, por que você não foi embora? Porque muitas vezes existe o triunfo da esperança sobre a autopreservação. É muito difícil para as pessoas entenderem. Mas você cresce lendo as histórias de Bela Adormecida, de conto, a Bela que conseguiu tocar a fera, a Branca de Neve que se abrigou com 7 homens adultos, que não eram crianças, eram anões, homens adultos, e que tratou-os maternalmente e por isso foi respeitada, amada e protegida. Você cresce com essa desculpa, ou você cresce com essa crença de que o amor muda tudo. E você quer que essa mulher não acredite, não tenha mais esperança de que vai salvar aquela pessoa que ela ama tanto. Ela vai colocar a esperança acima da própria vida, acima da própria autopreservação. E isso não é fácil, então não se trata de ausência de inteligência. Muitas vezes se trata de todo um construto social e de uma esperança também. Voltando para o que eu tinha comentado sobre lembrar da primeira palestra, eu acho que, entre outras coisas, eu estava refletindo sobre isso, também tomando, porque a gente tem muito que pensar nisso, né? Hoje eu estava muito feliz porque a minha filha, voltando da escola, ela sempre conversa muito. Temas importantíssimos, sabe? Temas, assim, altamente relevantes. Diálogos completos sobre o 9º ano A. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, mas eu tenho que ouvir, entende? Eu tenho que ouvir. E eu tenho que demonstrar interesse. Não basta ouvir, não. Mas isso também nos mostra, quando a gente observa, e ela vinha dizendo, e eu fiquei muito feliz com a reflexão dela hoje, foi... Ela começou a questionar muito um coleguinha que tem atitudes realmente muito agressivas com os outros colegas. Até que um momento, depois de falar, reclamar bem muito, ela parou e disse: é muito importante que eu preste atenção em tudo que fulano faz, para que eu não faça o mesmo. Aí eu, legal, mas ainda podia ser uma justificativa meio arrogante, né? O fariseu aí, ó o fariseu, o pezinho do fariseu. Eu não sou feito esse publicano, né? Eu já fiquei assim, prestes a intervir, né? Pensando, o que é que eu vou ter que intervir aí nessa conversa? Aí ela parou e pensou, porque muitas vezes eu me dei conta que eu também faço isso. Aí, bom, aí já não estamos no publicano, que coisa boa, né? Quer dizer, não estamos no fariseu, estamos mais para o publicano, eu, pecador, meu Deus, eu sou pecador. Ótimo. E aí ela refletiu, conversou bastante, eu deixei ela em casa, vim para cá, e fiquei pensativa sobre isso. Mas me lembrei da importância de trazer a humildade para mim também. Que bonito, eu cheguei aqui e falei que a palestra, vocês nem lembram quais foram as palestras, eu também não lembro. Isso mostra para mim, como palestrante, para eu também colocar o rabicho entre as pernas e lembrar de que não é possível que uma palestra necessariamente mude a vida das pessoas. Mas é meu dever, embora não controle o resultado, que eu controle o que está em minhas mãos. Na Bíblia tem um trecho muito interessante que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nós não temos controle
sobre o que as outras pessoas farão com o que nós damos. Nós não temos controle, nem mesmo se a gente vai conseguir, mesmo se esforçando, ter o desempenho que a gente gostaria. Mas a gente tem controle sobre o grau do nosso esforço. E ele precisa ser o esforço que a gente pode, o melhor possível naquela circunstância. Quando eu estava pensando sobre isso, eu estava, puxa vida, realmente tudo se interconecta, tudo é interdependente. Porque ontem eu estive na direção da palestra do meu centro, né? Eu gosto de falar meu, porque, né, é aquela sensação de pertencimento, é muito gostoso. Uma das maiores angústias humanas é o desejo de pertencer. É por ele que a gente faz coisas lindas e coisas horríveis também. Tudo para pertencer. Então, a reflexão foi bem interessante, porque o exórdio que eu fiquei responsável foi sobre o livro Fonte Viva, que foi o número 161, no esforço comum. Eu não vou ler a mensagem, que é enorme, né? Mas eu vou ler o trecho que inspirou esse trecho. Quem quiser pode ir no Fonte Viva, temos aqui, eu achei linda a biblioteca daqui, lindíssima, na verdade. Temos a livraria também, o livro Fonte Viva 161, né? O capítulo, o trechinho 161, que diz aqui: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Veja que bateu exatamente com o que eu estava refletindo. Eu digo, mas menino, que danado isso, né? Que coisa. Por quê? Porque vem a ideia do grão de mostarda, vem a ideia da bolota de carvalho. Você não controla o crescimento, mas você controla o seu esforço. Então, diante dessa situação, o que a gente observa? A gente observa que no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que estamos tratando hoje, a missão da pessoa inteligente, né, na Terra, a grande questão que ele traz é, e muitas vezes eu penso assim, eu já vi até uma palestra sobre esse tema, que às vezes a gente comete uma imprecisão. A pessoa inteligente é aquela pessoa que tem títulos, aquela pessoa que tem títulos que afetam, né, ou aferem a inteligência daquela pessoa. E nada mais colonial do que isso. Aproveitando a reflexão contra-colonial, se a gente for refletir e puxar, né, para discussões como recentemente houve, uma discussão muito interessante sobre os saberes trazidos por Nego Bispo, desencarnado há 1 ano ou 2 anos aproximadamente, que ele se colocava como contra-colonial, é preciso que a gente descolonize o nosso pensamento. Os saberes são múltiplos. Os saberes não se hierarquizam. Nós é que escolhemos hierarquizar os nossos saberes de uma maneira absolutamente errônea. E na maior parte das vezes, a gente só chancela e só valoriza saberes que estejam dentro de um cânone, dentro de uma ideia europeizante. Ou seja, quem é que tem argumento? Quem tem títulos universitários, acadêmicos e de preferência, até entre as universidades se hierarquizam. Eu trabalho em universidade e eu percebo muito essa visão, né, de hierarquização até entre as universidades e até dentro da universidade, entre as escolhas. As universidades públicas em especial, elas têm ensino, pesquisa e extensão. O mais comum nas universidades é que os professores e as professoras que se dediquem à pesquisa têm muito mais visibilidade do que os professores e professoras que se dedicam à aula, à sala de aula, ao ensino. O professor, então, que se dedica à extensão, que é o trabalho com a comunidade, meu Deus do céu, esse aí é o pobre do pobre. Justamente algo tão honorável, algo tão relevante, algo que, na minha visão, como componente de universidade, é a razão de ser da universidade. A razão de ser da universidade é a transposição didática, a meu ver.
que é pegar um saber complexo e transformá-lo de forma, trazê-lo de forma que ele seja acessível a toda a comunidade, em especial o entorno da universidade. E isso só é possível nos projetos de extensão. Então, a pesquisa é muito nobre, que maravilha nós estamos vendo, a pesquisa com poliamila, que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que coisa feliz, com a cientista que está trazendo esperança para as pessoas voltarem a andar, a se movimentar, que coisa bonita. Eu adorei uma reportagem, quer dizer, uma entrevista com ela, dizendo que, além de tudo, ela adora carnaval e que ela costuma ficar até tarde no laboratório, trabalhando, e que depois vai para um barzinho porque ela toca pagode. E aí vem da gente julgar, a gente refletir sobre os julgamentos. O que é uma pessoa inteligente? Não deveria ser justamente uma pessoa que equilibra a vida adequadamente, Mas nós muitas vezes temos essa noção, como eu digo, europeizante. É aquela ideia quase, praticamente, aquele estereótipo, do cientista alemão. Eu me lembro como os meus professores de origem alemã ou de origem francesa, quando eu estava fazendo a pós, como eles tinham uma certa autoridade, como posso dizer, no ar. Veja, eu tinha professores extremamente, um professor alemão, que eu tenho muito carinho por ele, até um ex-padre, inclusive, eu achei interessante, extremamente organizado, as aulas dele excelentes. E muito, muito bom, muito correto, assim, muito correto nas aulas, muito correto com o horário, muito correto com tudo. E muito agradável e acolhedor. Mas isso era o que fazia, na minha visão, ele ser competente. Mas quando ele se aproximava, dizendo o nome, as pessoas já sentiam, esse sabe. E essa visão é uma visão colonialista. É a visão que faz, muitas vezes, a gente não perceber aquele agricultor, aquela agricultora que ensina coisas fundamentais, como, por exemplo, quando a lua tem um halo colorido é porque vai chover. Ou que uma cultura deve ser rotativa para não cansar a terra. Nós temos muitos saberes. Então, a missão da pessoa inteligente na Terra não é saber apenas. A missão da pessoa inteligente na Terra é descobrir a sua enxada. O Evangelho é direto nesse ponto. Ele diz, a natureza do instrumento que Deus te colocou na mão não te dá nenhuma pista, não, Coriolano, sobre seu destino? Lógico que ele não diz o Coriolano, isso aí já foi uma piadinha minha, porque estamos no clima carnavalesco. Mas, o Mateus e Caterina, vamos botar Mateus e Caterina. Se você vem com a roupinha de Mateus e Caterina, qual é o teu destino? Analise bem quais são os dons, quais são os talentos que você veio nessa vida. O que eles dizem a você? Eles estão sendo usados ou, como a parábola, você está enterrando? E existem muitas razões pelas quais a gente enterra. Na parábola, a pessoa diz, eu enterrei porque eu tive medo de perdê-los. Veja que loucura. Mas a gente enterra por muitos motivos, não é só por medo de perder. A gente enterra por medo de que abusem da gente. A gente enterra por medo de não ser bom o suficiente. Esse é um clássico. A gente enterra os nossos talentos porque a gente tem uma síndrome do controle e a gente quer controlar o resultado. E se o resultado não for o que eu quero, eu nem tento. É um perfeccionismo paralisante. Em dias de hoje, que tanta gente reflete sobre procrastinação, desculpem o erro, a gente deve refletir, pensar, ter tempo para pensar se a procrastinação da gente colocar a nossa inteligência a serviço do bem e da coletividade, se ela não reflete, na verdade, um desejo de controle. E a gente procrastina porque a gente só quer se o resultado for aquele que a gente quer. A gente não larga. A gente quer ser Paulo, Apolo e Deus.
A gente quer plantar, regar e crescer. Agora não cresça não, parece comigo, meu Deus, com as minhas plantas. Eu adoro plantas, gosto muito. Eu também leciono em agronomia. Aí eu aprendi muita coisa em agronomia com meus alunos. Porque é importante justamente a gente ter essa ideia dialógica. Né? A gente precisa entender que sempre alguém pode nos ensinar. A diferença é se a gente está aberto ou não para aprender. Então, eu entrei lecionando em agronomia não sabendo nada com nada, mas depois de um tempo, meus alunos e minhas alunas me ensinaram tantas coisas maravilhosas, no intervalo, nas aulas também, quando eu pedia um exemplo, e eu também fui em busca, né? Porque imagine, se você vai lecionar uma matéria que não é da área, quase todo mundo sente necessidade de ouvir um exemplo. Só que o exemplo ele tem que ser numa língua que você conheça. Então, de que adianta a pessoa chegar e te explicar um assunto super complexo, mas não te dar um exemplo dentro da tua realidade? Então, eu toco a aprender sobre agricultura para poder modular os meus exemplos para ficar mais fácil. Mas eu só tive a ganhar. Eu só tive coisas boas, porque eu aprendi tantas coisas em agronomia que eu saí no lucro. Né? Aquela velha história de que quando a gente abre o coração para aprender, a gente... Sabedoria é a única coisa que você partilha e sai com mais. Né? Você nunca chega, você chega com um pão, divide com o outro, é só meio pão para cada um. Né? Quando você chega com uma informação, com uma dica, uma ideia, você compartilha com o outro e muitas vezes o outro, nem que seja, compartilha gratidão contigo. E aí, quando você sente que ajudou alguém, você já sai... Aquela pessoa te compartilhou um graminha de autoestima. Não é à toa que as redes sociais fazem tanto sucesso. Porque cada like que a gente recebe é um vamos para frente. Às vezes a gente está se sentindo péssimo aí, alguém dá um like, quando você botou uma foto, você nem achou que você estava bem. E aí aquela pessoa deu uma tijolinho na tua autoestima. Então ela te deu alguma coisa também. Embora, obviamente, a gente sabe que as redes sociais têm várias discussões, né, também, várias questões que muitas vezes a gente entra naquele terreno fundo das redes sociais e deixa de trabalhar, de fazer o serviço do bem, de usar a nossa inteligência para ajudar os outros, né, para poder servir, que essa é a nossa finalidade nessa encarnação, a gente sabe disso. A gente tem que olhar a nossa enxadinha, né? E fazer como o próprio Jesus diz, pega na charrua e vai-te embora, rapaz. Vai-te embora, homem. Vai-te embora, mulher. Cadê teu trabalho? O que tu tens para apresentar? Qual é a tua obra, né? Como diz um filósofo conhecido, Cortella, ele tem até um livro com esse título. Então, voltando para a questão da primeira palestra, eu não me recordo da minha primeira palestra, eu era adolescente. E aí eu me afastei, voltei, enfim, longa história. E essa é uma questão também que todos os centros têm enfrentado, né? A dificuldade da gente criar novas gerações de equipes de trabalhadores e trabalhadoras, porque estamos tendo dificuldade de dialogar e trazer uma linguagem adequada que possa atingir todos os públicos, mas também, em especial, atingir as nossas novas gerações. Mas, voltando... Ficou aquela semente, seja quem for, que eu nem me lembro, meu Deus, mas deixou aquela semente. Tanto é que o que aconteceu? Anos depois, quando eu já estava numa situação difícil, porque vamos combinar, né, que, me perdoem a brincadeira, mas espírita é tudo sem vergonha. Porque quase tudo chega na casa espírita quando levou uma lapada bem grande. Parece aquela pessoa que só lembra de chamar o salva-vidas depois que levou um sarrabulho, como a gente diz, do mar. Tá. Aí você sai, né, trôpego do mar, aí você... Eu acho que eu vou entrar com mais cuidado agora, eu acho que eu vou conduzir minha vida melhor. E tal, mas a gente pede ajuda depois que a gente quebra, né? Felizes, longe de mim julgar, porque eu acredito que aqui tinham pessoas que chegaram simplesmente pela inteligência, pela percepção de que o melhor era estar na casa espírita. Mas eu, sem vergonha, posso dizer que cheguei no sarrabulho, cheguei levando pancada.
Então, eu estava com 20 anos de idade, no último ano da universidade, e precisava muito do meu emprego, muito mesmo. Com ele eu pagava uma parte da minha bolsa, que era quase 100%, eu era bolsista, mas tinha outras questões também, era arrimo de família, precisava contribuir em casa, e precisava muito daquele emprego. Eu estava às vias de perder aquele emprego por um detalhe, né? Um detalhe que estava crescendo há uns meses. E que eu poderia, não era CLT, eu era mera escraviária, e poderia ser desligada com a rapidez, né, de um tiro. Nesse lugar, eu tinha 2 colegas de trabalho. Esses, sim, eram estáveis e tudo. Um era de uma determinada religião e muito sincero na sua fé. Eu realmente acredito que essa pessoa é muito sincera na sua fé e tenta fazer o melhor. Eu tenho uma ótima impressão dele. Só que ele falava com muita constância da fé dele, com muita constância. E a gente, às vezes, precisa refletir, não era o caso dele. Com sinceridade, eu acho que a fé dele era muito honesta. Mas existe uma frase interessante que diz que todo excesso esconde uma falta. E aí, isso me faz lembrar de Rubem Alves, quando ele diz que uma pessoa falava o tempo todo de fé, de fé, de fé, e aí ele faz uma comparação, uma metáfora muito bonita, que ele diz assim: como alguém que se afogasse buscava o ar. Então, às vezes a gente fala tanto de fé porque a gente precisa se convencer daquilo. Não era o caso do meu colega, mas é o caso de muitas pessoas que eu conheço em várias denominações, inclusive espírita. E eu tinha um coleguinha que era sempre calado, não falava da fé dele nunca, embora eu sabia que na hora do almoço diziam que ele ia fazer não sei o que escondido na biblioteca. Não sei o que escondido, o evangelho lá. O evangelho, no caso, no banco, eu trabalhava no banco. E aí eu estava absolutamente quebrada certo dia, porque eu percebi que eu não ia conseguir mais esconder a barriga e ia ser demitida, e eu estava muito desesperada. Eu disse, que bonito, vai ser um efeito dominó. Não consigo pagar os 25% que restava, a minha bolsa era de 75%, não consigo pagar isso, não sustento a casa, não tenho emprego, não como, mas ainda comia que minha mãe ainda ganhava uma aposentadoria pequena, magra, mas que dava conta. Mas vou perder o meu curso. Perdendo o meu curso, eu perco, não posso pegar outro estágio e estou lascada, não tenho o que fazer. E aí eu estava chorando num canto. Engoli o choro, passei, sorri, voltei a trabalhar. E aí esse colega disse para mim uma coisa interessante. Ele não me viu chorando, tá? Mas acho que os amiguinhos intuíram. Ele disse assim: olha, vamos comigo numa casa de abrigo de pessoas com câncer. É um grupo ecumênico, não tem nada de religião. Eu só vou lá tocar um violãozinho e cantar umas músicas para o povo do interior, porque eu sou do interior. Ele ainda mascarou bem, como o Evangelho diz. E chamou todo mundo para ir para essa visitação. E eu fui. Nessa visitação, eu vi várias situações. Uma moça, uma mãe muito angustiada, com medo de deixar os filhos, com um câncer no rosto, que estava passando para o osso, uma situação muito difícil. Enfim, cantamos a tarde inteira e lá. E enquanto eu cantei, eu esqueci o meu problema. Na verdade, lembrei só em um momento, quando todo mundo começou a cantar a música, nunca me esqueço desse momento, que começou aquela música do Padre Zezinho, que nenhuma família começa em qualquer de repente, e eu... Ninguém sabia que eu estava grávida. E a família ali de 2 começando em qualquer de repente. Mas o fato é que o meu amigo tentou loucamente me arrastar para a igreja dele. Nesse dia, eu me tornei espírita. E o meu amigo não disse uma palavra. Nenhuma palavra. Mas eu perguntei, qual é a tua religião? E a partir dali eu me tornei espírita, comecei a ir, comecei a frequentar, Enfim, no final tudo deu certo. Meu filho se formou em Direito esse mês. Tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas assim, independentemente disso, a grande questão que eu gostaria de refletir sobre isso é: como homem ou mulher inteligente, espírita, com a sua enxada na mão,
O teu exemplo está arrastando quem? Porque o exemplo do meu amigo me arrastou. Cláudio me arrastou para o centro espírita. O que Miguel tentou fazer durante meses, inutilmente. Então, gente, qual é a missão do ser humano inteligente na Terra? Espírita. Que o seu exemplo semeie, que você consiga convencer as pessoas com a maior das inteligências, que é o exemplo. Isso me faz lembrar, muitas vezes, que a gente esquece, eita, foi meio paradoxal, mas que não existe crescimento sem serviço. A gente precisa estar a serviço e precisa também colocar a nossa inteligência a serviço do Espiritismo. Porque quando fazemos isso, nós estamos colocando a nossa inteligência a serviço também da nossa evolução. Porque é para isso que estamos aqui. Olga Benário foi injustamente e cruelmente mandada para a Alemanha nazista, para onde foi mandada? Para um campo de concentração, grávida. Teve sua filha tirada de si no campo, sem saber que estava tendo a sua filha, na verdade, resgatada, né? Porque foi a avó da criança, mãe de Luiz Carlos Prestes, que, usando o direito internacional, ao critério ius sanguinis, que mesmo nascendo em outro solo, ela era uma brasileirinha. Como brasileirinha, ela tinha que voltar. A neném, no caso. Até o último momento, antes de ir para a câmara de gás, ela manteve as colegas do campo de concentração entretidas, dando aulas de tudo o que você possa imaginar, sem ser professora. Então, ela foi para o campo de concentração, até o último momento, ela usou a inteligência dela a serviço da coletividade. Hoje, em 2026, nós vemos mulheres e homens palestinos e palestinas ensinando em meio aos destroços em Gaza. Nós vimos, outro dia desse eu vi uma foto que me comoveu muito, de um professor de direito, eu conheço porque eu sou da área, um professor de direito correndo com galões de água na mão, no meio do fogo cruzado de Gaza. Um professor reconhecido internacionalmente. Então, todos nós precisamos refletir, e muito, para doar a nossa competência, mas doar a nossa competência e a nossa sabedoria com amor, sem arrogância, sem permitir que a nossa compreensão dos títulos ou da inteligência que a gente carregue nos impeça de nos colocar em horizontalidade com as pessoas que a gente queira ajudar. Tem um trecho no Evangelho que eu gosto muito, que fala sobre a esmola material, mas que é perfeitamente colocado na esmola, se é que a gente pode falar assim, que eu prefiro falar troca intelectual, na troca intelectual que você tenha com outra pessoa. Esse trecho no Evangelho, não lembro o capítulo agora, mas ele diz assim: quantas esmolas não seriam recusadas se a pessoa pudesse? Quantas esmolas não queimam a mão de quem recebe? Então, quantas orientações de inteligência, quantas aulas a gente dá sem perguntar se a pessoa está aberta para isso, se ela está precisando disso naquele momento. Tem um ditado que eu gosto muito que diz que não se ensina ninguém a nadar quando essa pessoa está se afogando. Mas quantas pessoas, no meio de um sofrimento, quer dar uma lição de moral? O Evangelho é muito claro. Ajude primeiro, pergunte depois, dê sua lição de moral depois. Então, finalizando, pessoal, espero que estamos ainda temos 4 minutos, né? Aproximadamente, pelo que eu percebi aqui. Todos nós podemos doar. Tem um outro capítulo que eu gosto demais, eu acho lindo, porque às vezes o Evangelho é tão didático que parece que está pegando na mãozinha da gente. E está dizendo assim: venha, meu bestinha,
eu me coloco nesse lugar, né? Venha, neném, venha, neném. Fala com a gente como se a gente fosse um tolinho mesmo, ou uma tolinha. Eu estou lembrando agora, eu conversando, totalmente tolinha, conversando com meu gato hoje. Inútil, óbvio. Mas meu gato matou uma lagartixa hoje, eu estava muito zangada com ele, por isso que eu tento. Eu tenho 2 gatos que são uma flor de candura, mas eu tenho um que eu chamo ele de marginal. Nem deveria, né? Mas eu chamo ele de marginal porque ele fica à margem da sociedade dos gatos. Por quê? Porque ele pega passarinho, porque ele pegou a lagartixa hoje. Aí hoje eu estava num longo diálogo com ele, tentando convencê-lo a não continuar eliminando seus semelhantes, né? Mas inútil. E eu dizendo, ele querendo fazer carinho, meau. Vocês podiam ter ficado sem essa minha imitação do gato, né? Mas faz parte. E eu dizendo para ele, um clássico, quem é dono de gato, dono, eu adoro essa palavra, eu sei que é errado, o certo é tutor, mas eu chamo dono, porque eu me sinto assim tão dona do latifúndio de gatos, sabe? Né? Eu tenho 3 cabeças de gato. É uma coisa bonita. Ainda tem os gatos da rua que às vezes eu alimento, então eu sou quase dona, né? Quase. Então, todo dono de gato já disse isso, né? Miau nada. Quem é dono de gato, talvez. Meu Deus, algum dono de gato, por favor, me diga que já disse miau nada para o seu gato. Ufa. Que alívio. Miau nada. Eu vi você pegando a pobre da lagartixa. Você não precisa disso. Eu te dou ração para quê? Eu compro ração premium para você estar matando a lagartixa. E aí, nesse diálogo absolutamente ridículo, né? Me fez lembrar que, às vezes, o Evangelho fala com a gente como eu tentando falar com o meu gato. Sendo que, às vezes, eu sou tão burra ou tão incapacitada de entender o que o Evangelho está dizendo contra o gato. Mas, no capítulo 13, o Evangelho é didático. Se você quer dizer, eu não sei o que fazer, vá, abre o capítulo 13. Ou faça como outra pessoa que eu conheço. Eu não sei qual é a minha missão nessa vida. Não seja por isso. Vai no capítulo O Homem de Bem, escolhe só uma das características e diz, essa vai ser nessa encarnação. Eu tenho uma amiga que olhou isso, essa sugestão, e disse, vou escolher a paciência. Aí eu, eita! Mas ela está correta. Ela escolheu um hábito angular, a paciência, que provavelmente vai ajudá-la a trazer todos os demais. Mas no capítulo 13, o serviço está lá. Ele diz, todos vós, é João que fala, e todos vós que podeis dar, dê. E ele faz uma observação interessante. Se você faz lindas toalhas bordadas para a igreja, isso era bem da época, né? Ainda tem hoje, mas um pouco menos. Que o seu trabalho não seja só para chamar a atenção do quão você é capaz de fazer coisas bonitas e complexas. Venda algumas delas para alimentar os seus irmãos. Tem outra que diz, tu, literato, faz as obras que faz o gosto da população, mas separa umas para ajudar os teus irmãos, que as rendas possam ajudar. Temos aqui o bazar. Eu percebi que temos roupas ótimas, em ótimo estado, mas a maior parte roupa de mulher. Cadê os homens aqui do centro para doarem suas roupas em bom estado? Vamos lá. Eu digo isso porque eu não sei se é a questão aqui, mas no meu centro é uma necessidade, roupas masculinas. Não sei se é aqui. Estou falando só como sugestão. Então, todos nós que podemos doar, doemos. Tem uma parte que eu acho tão comovente que diz assim, e tu, pobres operária, que tudo que tu tens é teu tempo. Mas aí é que está. Quanto menos a gente tem e quanto mais a gente doa, mais é a moeda da viúva. Que compartilhemos. Então, que Deus abençoe a inteligência de todos e todas nós aqui presentes, para que a gente encontre os caminhos para que, servindo, a gente sirva a nós mesmos em nossa evolução como a gente precisa tanto nessa encarnação. Que a gente não fique para trás nesse mundo de transição, que a gente saiba servir e que mais tarde, quando a gente sair da ilha, que a gente tenha a bênção de conseguir ver a ilha o mais depressa possível. E que quando a gente veja a ilha que nós estejamos, a gente possa olhar e dizer,
combati o bom combate. Quebrei aqui, quebrei acolá, fiz umas besteiras, é verdade, mas eu fiz o melhor que eu podia. E que a gente possa também deixar para os nossos filhos, filhas, netos, netas, um mundo em que quando a gente estiver desencarnado, tentando ajudar aí como tutores espirituais, quem sabe, ou nem tutores, né? Às vezes tudo que a gente pode fazer é um xeleléu espiritual, né? Eu não chego a ser um tutor, mas eu sou um xeleléu, eu vou ali, resolvo uma coisa, vou ali, ajudo o outro. Que quando a gente for o xeleléu espiritual dos nossos filhos, netos e bisnetos, a gente possa dizer, esse mundo um pouquinho melhor que os meus netos, que os meus bisnetos estão alcançando, eu trabalhei por ele, eu dei toda a minha inteligência por isso. Que assim seja. Obrigada pela paciência de todos e todas.